Eu tenho duas filhas, uma de 6 anos, outra de 12, e aprendo o tempo inteiro. Com a de 12 eu aprendo bastante, porque eu acho que essa geração que está vindo aí de mulheres vai ser uma geração maravilhosa. Elas vão ser muito melhores que a gente, sabe? Assim, elas têm acesso à informação, elas se questionam, elas exigem um monte de direitos, elas não aceitam mais brincadeiras né, assédio dos meninos, elas questionam os meninos o tempo inteiro. Então eu aprendo bastante nisso com elas. Inclusive eu tenho falado em algumas escolas sobre feminismo e toda vez que eu vou falar eu volto muito feliz. Porque assim, as meninas têm questões que eu só fui pensar depois dos 30, sabe? E elas com 12, 15 anos, as adolescentes estão vindo com tudo, né? Eu só acho que assim, é um momento que elas precisam de muita orientação, porque também o que eu sinto é que elas recebem muita informação, né? E às vezes elas não sabem o que fazer com aquilo e aí elas se voltam contra os meninos, o que também não é legal, né? O legal é tentar trazer os meninos, é tentar, né? Então acho que elas precisam de muita orientação. Então assim, as escolas que falam sobre feminismo, que topam trazer esse assunto à tona, porque é um assunto que tá na pauta delas. Então eu acho muito bacana isso, para tentar orientar essas meninas, para elas não ficarem soltas ali, né, com essa vontade de aprender e de tudo e não ter uma orientação. E eu sinto isso, sinto que com a pequena também aprendo bastante, porque já é uma outra coisa mesmo, né? A minha geração ainda tinha uma coisa muito forte da gente se sentir... Hoje, pensando, lógico, na época eu não tinha essa noção, mas lembrando, era uma coisa assim que a gente sempre estava abaixo dos meninos, né? Os meninos faziam esporte, os meninos tinham direito a exercer a sexualidade deles, né? Desde cedo. A gente morria de medo de ficar falada, né? A gente morria de medo de achar que a gente parecia um menino, né? A gente era sempre uma coisa pequena, menor, né? Os meninos tinham todos os direitos e toda a liberdade, e a gente se apequenava o tempo inteiro, né? E eu sinto que essas meninas de agora, elas não querem mais esse papel. Você falou que a sua mãe também é feminista, né? Uhum. E em geral o que eu ouço das mulheres da nossa geração é que não, a mãe não era feminista, então você tem que acabar enfrentando também a mãe, né? No seu caso, não. O que você acha que acrescentou assim na sua vida ter uma mãe feminista? Eu acho que eu tive a sorte de ter uma mãe feminista e que também ela foi feminista como eu, não por opção, por necessidade. Né? A minha mãe enfrentou quebrou uma série de tabus na juventude, então ela acabou sendo feminista por falta de opção, né? E eu costumo dizer isso, quando perguntam, mas você é feminista por quê? Eu falo, por falta de opção, queria não precisar ser, né? Então eu vi minha mãe quebrar uma série de tabus e enfrentar uma série de preconceitos, de ser uma mulher separada, com filhos, numa época que ninguém se separava, pouca gente se separava. Então eu vi de perto esses preconceitos todos acontecerem, né? E foi ótimo para mim, num certo sentido, assim, de já crescer sabendo dessa condição da mulher, né? E de sentir que cabe a gente mesmo tentar quebrar isso, né? E a minha mãe não era uma feminista assim tão teórica, né? E eu acho que essa coisa é um pouco mais recente no Brasil, né? Dessa coisa quer dizer, sempre teve um feminismo teórico, que estudou e ativo, mas não era uma coisa assim tão abrangente, né? Era um movimento mais restrito a universidades, enfim. Mas a minha mãe era, na prática, muito feminista, assim, sempre foi muito feminista. E isso, para mim, trouxe... Assim, na infância era difícil, porque você também ser sempre filha daquela que sempre está quebrando todos os tabus, né? Às vezes você fala, podia ser um pouquinho normal, né? Um pouquinho... poder passar um pouco despercebida nessa escola, né? Então, é difícil. E eu vejo isso com as minhas filhas também, né? Às vezes as minhas filhas queriam que eu só ficasse quieta. Fica quieta, por favor, não fala nada. Mas, por outro lado, dá um orgulho também, né? De você ver que a mãe tá quebrando um tabu e tá se colocando, se impondo e lutando contra preconceito.